Um governo que tem uma visão ideológica avessa ao investimento e aos investidores torna mais difícil que haja um clima de confiança para que esses investidores apareçam, cheguem-se à frente, como se costuma dizer, arrisquem, porque têm de arriscar. Se não arriscarem, a gente não quer. Porque investidores privados que investem e que chegam à frente com as garantias todas do Estado, como acontecia no passado com as PPPs, isso muito obrigado, ficamos nós todos a pagar. Sempre qualquer coisa não corre bem, é o Estado que paga. Agora, quando os privados também tomam o seu risco, investem, se as coisas não correrem tão bem, perdem alguma coisa, se as coisas correrem melhor, ganham. É assim em todas as atividades privadas. Portanto, porque é que não havia de ser assim também nas infraestruturas? Vivemos um período, como aqui já foi dito e muito bem, em que as pessoas que estão no governo ficam com o protagonismo de tudo o que possa ter um impacto muito positivo e ser, portanto, apreendido pelas pessoas como coisas simpáticas, mas sempre que as coisas não são assim tão boas, a gente nem os ouve. Desaparecem do espaço público, inventam mil artifícios para não terem de se pronunciar. E devem seguir aquela regra do é preferível aparecer com um sorriso e não dizer nada e desviar as atenções do que ter, uma vez que seja, de dizer: olha, estamos preocupados porque... eu estou um pouco preocupado porque o INE divulgou os dados das exportações e eles são dados que não apontam na direção que nós esperávamos. Portanto, o que nós temos interesse é em ter uma economia que cresça mais do que no ano anterior, possa gerar mais emprego, mais qualificado, com mais rendimentos, e que isso permita ao país poder, então, atacar o problema, e muito bem, das desigualdades sérias que existem e persistem na área económica, na área social. É isso que nós precisamos de fazer. Mas isso só é possível de fazer se o próprio país tiver uma estratégia que permita atrair o investimento, a confiança e pôr a economia a funcionar bem. Não vamos confundir a economia com o déficit. São duas coisas que não são independentes, mas que são diferentes. O Governo disse que tinha uma estratégia para pôr a economia a crescer mais do que estava, e está a crescer menos. Disse que nós vivíamos obcecados com o déficit, e ninguém lhes arranca outra conversa que não seja que vão atingir a meta do déficit. Mesmo que para isso não possam fazer a ligação de Sátão a Viseu e não possam fazer muitas outras coisas, o IC35 e por aí fora. O Governo devia corrigir esta estratégia. Não é para dar razão à oposição. É a pensar no futuro do país. A pergunta que se terá de fazer e que se fará mais dia, menos dia, é se esta solução de governo é aquela que o país precisa. Se o governo não puder mudar essa estratégia, porque não tem apoio na maioria parlamentar para o fazer, e os resultados continuarem a ser contrários àquilo que foi prometido e àquilo que todos desejamos, porque todos nos esforçámos muito para que o país ficasse melhor e crescesse mais, então, se calhar, o que está aqui errado é a solução governativa. Os códigos de conduta que hão de regular a maneira como os membros do governo ou quem está em administrações de empresas públicas valem de muito pouco. Há quem fique a discutir piedosamente o mérito da apresentação destes trabalhos. Agora que há um código de conduta, tudo vai correr bem. Eu acho que o melhor código de conduta é a decisão que se toma quando alguma coisa corre mal. Tivesse o Primeiro-Ministro atalhado direto quando o mal aconteceu, e vos garanto que esses males tenderiam a não se repetir. O melhor código de conduta é aquele que decorre da nossa própria conduta. E quando procuramos em códigos lavar as mãos da conduta que não queremos ter, aí não vale a pena fazer códigos, porque haverá sempre um próximo código para resolver a falha relativamente ao anterior. O que é preciso mesmo é dar o exemplo. E, na verdade, é isso que tem faltado.